Comprou uma câmera DSLR, mas e agora? O que fazer? O que estudar? Nesse vídeo eu quero listar aqui 5 coisas que vão te auxiliar nesse desenvolvimento inicial da sua fotografia. Então, vamos trocar uma ideia sobre isso. E aí, tá tudo bem? Se você chegou nesse vídeo e não me conhece, não conhecia esse canal ainda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alisson Oliveira, eu sou um fotógrafo em início de carreira que decidiu criar esse canal aqui no YouTube para poder compartilhar dicas, técnicas, reviews de equipamentos, coisas relacionadas ao mundo da fotografia. Então, se esse tipo de assunto te interessa, considere se inscrever aqui nesse humilde canal. E eu queria deixar um muito obrigado a todo mundo que já se inscreveu, deixou um like, deixou um comentário e já me chamou lá no Instagram para trocar uma ideia. Então, muito obrigado pela sua interação, pela sua inscrição aqui e sem mais enrolação, bora pro vídeo. E a primeira coisa nessa lista que eu gosto de chamar de os 5 ão da fotografia, porque todos eles terminam com ão, o primeiro ponto é a parte de configuração. Estude sobre as configurações do seu equipamento, saiba de ponta a ponta o que ele pode te entregar. Se você ainda não domina a parte de configuração, nem para vídeo e nem para foto, eu já gravei vídeos falando sobre isso, eu vou deixar aqui no card. Mas a parte de configuração é entender o que cada botão ali do seu equipamento faz. Então, leia o manual, veja reviews aqui no YouTube sobre o equipamento que você possui. Vai ali em cada botão e veja o que cada um deles faz. Saiba ali de uma forma mais automática como encontrar cada coisa durante um trabalho. Então, você tá lá, por exemplo, assim, fotografando e precisa ajustar o balanço de branco. Você não tem que ficar procurando aonde que está o balanço de branco. De uma forma muito automática, você vai lá, clica, já resolve ali rapidão como aumentar ou abaixar um ISO. Clica, arrasta o dial ali, já deixa o ISO da maneira que você quer. Então, o tempo que você tiver no início, estude sobre a parte de configuração do equipamento. O segundo ponto que eu quero falar aqui, ele é mais importante se você fotografa pessoas, mas ele não deixa de ser importante se você fotografa coisas, como produto, arquitetura, paisagem, gastronomia, que é a parte da direção. É esse contato humano, a parte da inteligência emocional. Eu era uma pessoa, ainda sou uma pessoa muito na minha, muito reservada, uma pessoa muito tímida. Com a fotografia também, eu me vi obrigado a ser uma pessoa mais autoastral, mais animada, mais falante, tentar deixar a pessoa que no outro lado também é tímida de uma forma mais confortável. Então, entender esse comportamento humano, ter essa inteligência emocional, essa calma para poder observar, falar de uma maneira mais interessante, tudo isso envolve a parte de direção. Às vezes o cliente chega com uma ideia que nem está ali flutuando, né? Que nem ele mesmo sabe de fato o que ele deseja. Então, cabe a nós também ter essa percepção de ajudar ele ou ela para ter um resultado final assertivo. Então, estudar sobre pose, vai lá no Pinterest e olha algumas poses, veja alguns documentários sobre moda, capas de revista, entender um pouco sobre esse meio da parte de direção, de direcionar as pessoas, ter uma intenção. E não ser somente aquela foto que a pessoa está sentada do nada, sem uma direção, sem uma intenção na fotografia. Então, estude sobre essa parte do comportamento humano, essa parte de direcionar as outras pessoas. O terceiro ponto aqui que eu quero falar é a parte de iluminação. Foto é luz. Sem luz, não tem foto. Ou então você vai ter uma foto escura. Talvez você queira uma foto escura. Estude sobre iluminação. Seja ela uma iluminação artificial, como essa que eu tenho aqui nesse ambiente, ou seja ela uma iluminação natural, no caso, o sol. Então, saiba como a luz se comporta pela manhã no local que você vai fotografar, saiba diferenciar uma luz dura de uma luz suave, saiba como obter uma luz suave, estude sobre golden hour, luz dourada, como uma luz de Rembrandt funciona, uma luz de recorte, uma luz de preenchimento, uma luz frontal, uma luz que vem de baixo. Estude tudo sobre a parte de iluminação, que isso vai fazer uma diferença muito grande na sua fotografia. Quando a modelo ou o modelo estiver ali num ambiente externo e você tem somente uma luz do sol para fazer essa direção da pessoa para ter a iluminação correta. Às vezes você vai ter que pedir para ela virar o rosto para a luz para não dar tantas sombras no rosto.
Ou então, às vezes, você vai tentar deixar ela mais com o rosto virado, oposto ao sol, para deixar um ar mais dramático, iluminando um lado e deixando o outro lado mais na sombra. Então, estude tudo sobre iluminação, como ela se comporta, veja filmes, séries, documentários e observe aquilo ali com um olhar mais crítico na parte de iluminação. Como o diretor ali de fotografia utilizou tal luz para criar um aspecto, uma cena diferente, um ar mais dramático. Por exemplo, aquela cena bem famosa de delegacia, que é uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro, e uma luz bem de cima, assim, para dar um ar bem marcante nos olhos, por exemplo. Então, assista filmes, séries, documentários com um olhar mais crítico, com um olhar mais atento ali à parte de iluminação. E sobre o quarto ponto dessa lista é sobre o quesito composição. Existe um fotógrafo incrível que manja muito na parte de composição. Eu recomendo que você estude as fotografias dele. Eu vou deixar um vídeo dele aqui na descrição, juntamente do Instagram. Depois vai lá e dá um confere, que é o Stephen McCurry. É de um nível assim de composição primoroso. É muito... Parece que foi pensado ali muito tempo antes até que aquela cena ali acontecesse. Então, preste muita atenção nas fotografias dele. Também veja dois filmes que eu vou deixar aqui, né, como recomendação, que o primeiro é de guerra, que é o 1917, e o segundo, O Regresso. Dá uma olhada nesses dois filmes, prestando um pouco mais atenção na parte de composição. Cada cena é uma fotografia incrível. Então pense na parte de composição como uma forma de narrativa, não somente uma foto ali estática. Entenda um pouco qual é a mensagem que você quer transmitir e componha a sua imagem com esse intuito. Linhas, padrões, molduras, texturas, cores, como compor uma bela imagem. Então, esse é o quarto ponto que eu gostaria de deixar destacado aqui para estudar, principalmente nesse início, mas é assunto para estudar o resto da vida dentro da fotografia. E o quinto ponto nessa lista, que eu acho que é o que finaliza um belo trabalho, que é a edição. Estude sobre Lightroom e Photoshop. Caso você não tenha condições de manter ainda o plano da Adobe tendo o Lightroom e o Photoshop, veja outras opções no mercado. O Lightroom Mobile dá para editar muito bem por lá. Estude dentro do Lightroom as ferramentas necessárias e também no Photoshop. Eu no início fiz um curso de Photoshop porque eu achei que eu ia gastar muito tempo ali tentando aprender. Não é uma coisa assim muito intuitiva, então eu acabei fazendo um curso. Se você quer saber um pouco mais sobre edição, Lightroom e Photoshop, deixe o seu comentário aqui embaixo que eu vou produzir algumas coisas relacionadas a esse tema. E fechamos então os 5 pontos, os 5 ão da fotografia, que é configuração, direção, iluminação, composição e edição. Se você quer saber algum ponto desse com mais detalhes, quer que eu traga mais sobre tal assunto, deixe aqui nos comentários. Chegamos ao final. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal. Um forte abraço para você e tchau!